Fala Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Cipoacast, o podcast da Cipoá, gravado aqui diretamente da sede da Associação Comercial de Poá. Eu sou Fábio Fernandes, presidente, e junto comigo está o meu diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Parece que você ficou na dúvida aí. Eu acabei de ser promovido, é isso, Fábio? É muito bom ser promovido assim, já no estúdio já. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. É mais um momento aí de você ter a oportunidade de desenvolver o empreendedorismo, conhecer outros empresários. O Cipoacast vem justamente para isso, né, Fábio? Muitos patrocinadores, inclusive quem são os patrocinadores hoje, Fábio? Fica até empolgado. Exatamente. Os patrocinadores fazem esse programa acontecer. Né? Nós temos aí a Levan Seguros, a Brasil Cacau Unidade Poá, a MPcom Assessoria Contábil, o Rotary Clube de Poá e também a Fábrica de Colchão São Jorge, né? Que é o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje. Olha, um convidado e tanto, né? Com bastante história, né, Fábio? Antes de falar dele aqui, a Fábrica de Colchões São Jorge pertence ao engenheiro Elias Elgossain, que ele estudou na Padre Eustáquio, Berta e Padre Simon de Poá. São escolas tradicionais aí na cidade de Poá. Formou-se em técnico em eletrônica no Colégio Policursos de Mogi das Cruzes, onde lecionou por 10 anos. Formado em engenharia elétrica pela UMC e tem como principal atividade há 45 anos a administração da Fábrica de Colchões São Jorge, que já tem 60 anos, junto com seus irmãos José e Teresa Elgossain. Politicamente atuou em várias eleições como coordenador desde 1996 a 2008. Foi secretário de governo em 97 até 2000 dos prefeitos Jorge Allen, Carlos Roberto Marques, participando efetivamente de diversas implantações em todas as áreas. Foi vice-prefeito de 2001 a 2004, junto com Eduardo Carlos Felipe, presidente do Partido Verde de Poá. Seja bem-vindo, Elias. É um prazer estar aqui com você. É um prazer ter sido convidado pela CIP, né? Em nome do Fábio e do Ivan. Agradeço o convite e estamos aqui para passar um pouco do que aconteceu durante esses 70 anos. A São Jorge fez agora num dia de São Jorge 70 anos. Olha. E a gente está muito feliz por ainda conseguir estar no mercado, atuando, dando emprego, dando condições e qualidade, né? O nosso primordial é fazer qualidade. Não importa tanto o volume, a gente precisa fazer qualidade para não ter reclamação. Isso é o nosso foco. Muito bom, Elias. Seja bem-vindo também. Então, São Jorge tem a ver com o padroeiro mesmo, com o santo? Tem a ver. E em 1955, meu pai e a minha mãe, ao se casarem, eles montaram a fábrica de colchões São Jorge na 26 de março de 96, permanecendo lá até 64, fabricando colchões de capim, colchão de algodão e colchão de clina vegetal. São colchões que algodão e clina vegetal não existem mais. Então, em 64, eles montaram um prédio onde atualmente é a loja, e da loja tinha a fábrica no fundo, fabricando colchão de capim. E em 76, meu pai veio a falecer. Eu e meus irmãos, né, o José e Teresa, assumimos a fábrica. A gente era novo ainda, eu tinha 18 anos, meu irmão 15, minha irmã 16. Então, a gente assumiu a fábrica e iniciou um ciclo de inovações, né? Muito legal. Só te interrompendo um pouco, eu fiquei curioso. O que é colchão de capim? Colchão de capim é uma história muito legal. No passado, tinha na várzea aqui de Calmon Viana, de Suzano, tinha o capim que nascia na várzea, né? Então eu ia com meu pai buscar capim. Existiam pessoas que cortavam o capim, enfardavam em fardos, que nem esse capim que é fornecido para alimento de animais, de cavalo, era um fardo daquele tipo. Então carregava no caminhão, trazia, minha mãe costurava a capa, né? Enchia, costurava, fazia a borda, as duas bordas, ponteava e você já tinha o colchão de capim. E a gente tinha até um modelo de colchão de capim lá na fábrica que era muito interessante. Então,
Antigamente era só colchão de capim. Uhum. Tinha o colchão de clina vegetal, que era feito da folha do coqueiro. Eles desfiavam, ficava tudo fininho, e fazia colchão de clina, que era um colchão que não esquentava, e também o suporte dele era bom. E o colchão de algodão, né? Fibra de algodão mesmo, natural, ou sobra de tecido que virava algodão de novo. Então tinha esses 3 tipos de colchão, mas o que vendia mais era, por ser mais barato e um custo menor, era o colchão de capim. E a gente entregava em todas as cidades aí do Alto Tietê, ia até Salesópolis, Paraibuna, Caraguá, Mogi, Suzano, Ferraz, toda a região entregava esse tipo de colchão, né? Que interessante. Então você, poaense, que está nos assistindo, achava que o colchão era só de espuma, como a gente tem hoje? Não, já foi de mato mesmo, de capim. Essa eu não sabia. Mais uma que a gente aprende nesse programa, nesse podcast. Verdade. Então a sua história comercial, empresarial, começa aos 18 anos, tendo que assumir a gerência, né, da empresa. Como é que foi? Foi difícil? Foi muito difícil no começo, porque já tinham fábricas vendendo já o colchão de espuma, um pouquinho mais caro que o colchão de capim, e já tinha... E aí a gente começou, eu e meu irmão, a gente começou a produzir também, compramos uma máquina de fechar colchão, costurar, né? E comprava a espuma já na lâmina no tamanho e começamos a fazer colchão de espuma também. Em 78 a gente começou a produzir a própria espuma, né? Em 78 até hoje a gente produz a própria espuma. E aí em 80 aconteceu um fato terrível com a gente. Nossa indústria pegou fogo, não sobrou nada, e a gente em um mês conseguiu refazer e voltar a produzir colchões, né? Então foi um fato que deixou a gente bem balançado. Mas aí, no decorrer dos anos, enfrentando todos os planos, né? De 7 a 8 planos que o governo fazia, né? Plano cruzado novo, diversos tipos de plano, aquela inflação monstro, absurdo, né? E aí, na época, a gente conversava com os empresários, né? Nós tínhamos aqui muitos amigos empresários, né, em Poá, que também tinham indústrias, né? A gente conhecia todo mundo, então tinha o seu Roberto de Brito, era um exemplo que deu muita força pra gente no começo, porque na verdade a indústria, pra gente transformar a indústria de colchões de capim em indústria de colchões de espuma, a gente teve uma ajuda do seu Roberto de Brito e da família do senhor Mahmoud Arati, né? Então eles... O Arati, ele mexia muito com estofado, né? Não, esse já é outro. Já é outro? É outro Arati. É o tio dele. É o tio dele. Tá. Então, o Mahmoud tinha uma fábrica de estofados e ele resolveu fazer colchão de espuma, só que ele fez pouco tempo e resolveu vender as máquinas. A máquina de fechar colchão e uma máquina de laminar, e a gente comprou, né? Eu vendi um Fuscão vermelho que eu tinha, fui lá, comprei, eles facilitaram e a gente começou a fazer o colchão de espuma. E nisso começou a crescer, né? Tanto que em 1980 a gente construiu um galpão maior no fundo da loja da 9 de julho. E o galpão ficou com mais de 1.000 metros. A gente trabalhando lá e cresceu. E em 1990, a gente já, com uma produção relativamente alta, nós fizemos a nova fábrica que está hoje, na 9 de julho. Já fazem 36 anos, na Estrada Vera São Paulo Rio, número 260, no prédio que está hoje, né? Com 8.500 metros quadrados de construção e mais 7.000 para produção de espuma. Então a gente tem uma área produtiva hoje de 16.500 metros e a gente passou a importar máquinas, né? Máquina para bordar o tecido, para fazer mola, para fazer os colchões de mola, e a máquina de espuma contínua, né? A gente importou em 2002 uma máquina de espuma contínua que é a máquina top, né? Veio da Noruega, a gente participou de uma feira na Alemanha,
em Colônia, na Alemanha, feira de móveis e inovações industriais, e compramos essa máquina em 2002. E até hoje a gente está com essa máquina. É uma máquina de fazer espuma continuamente, sem ser o sistema antigo que a gente fazia, que era no caixote. Colocava a substância, né? E ela expandia, né? São 7 produtos químicos que reagem, tem que ter a dosagem certa, são dosadores, tudo controlado, né? Meu irmão que opera essa máquina, ele opera muito bem, e é um sistema que, na época, tinham 2 sistemas, esse e um outro. Todas as outras empresas optaram pelo outro sistema, que era um caixote de alta pressão. E nós optamos por esse. O que aconteceu alguns anos depois? Todas as outras que tinham ido para um outro sistema passaram a usar o nosso sistema também. Porque viram que aquele outro de caixote de alta pressão não funcionava. E esse sistema de máquina contínua funciona melhor e com mais qualidade e mais constância, né? Então a gente passou em 2002 até agora mais ou menos a direcionar algumas coisas no mercado. A nossa fábrica, por exemplo, foi a primeira a implantar um sistema de bordas no entorno do colchão, né, para dar mais qualidade e quando a pessoa sentar na cama não afundar até embaixo. Então isso a gente lançou e todas as outras empresas do mercado aderiram. Então, várias coisas a gente foi fazendo para melhorar a produção, para melhorar a qualidade. E a fábrica, ela tem um nome relevante no mercado. Então, hoje, se você for ver, não aparece muito o nome Sleep Comfort, assim, em outras cidades. Por quê? Porque a gente fabrica para as grandes marcas e as grandes lojas com o nome deles. Né? Só que se você olhar lá no colchão, tá lá o CNPJ nosso, é produzido pela gente com a marca deles. Então a gente terceirizam produção de outros fabricantes. Isso. Legal. Então a gente produziu muitos colchões para a Copel, hoje não, porque a Copel entrou em recuperação judicial. Kingstar, né? Hoje o nosso forte é o Kingstar. Kingstar é uma marca bem conhecida, né? E tem a Sleep House também, são parceiros. E outras pequenas redes aí no interior. A gente tem muita parceria com vários clientes. É um produto para esses terceiros, é um produto específico ou é o mesmo produto que você tem que você Na verdade, revende? Basicamente são os mesmos colchões, só que troca o tecido, troca a marca, troca algum acabamento, alguma coisa assim de chamar a atenção do cliente, né? Tá. Então a gente produz os colchões para grandes redes de lojas, né? Falando em linha de produção, como que é o estudo de um colchão, Elias? Como que você define, vou fazer um colchão com esse modelo, com esse formato? A gente lembra muito das densidades, né? Densidade 28, Isso, 30, e por aí vai. Então, na hora de produzir o colchão, você tem de produzir a espuma, dependendo da quantidade de produto que você coloca, da relação entre 2 produtos lá, vai melhorando a densidade ou não. Né? Então, a partir daí, você tem uma qualidade de espuma. Aí você tem 3 linhas de colchões que praticamente todo mundo trabalha. Você tem a linha Comfort Plus, quer dizer, a mais macia, Comfort Line, que é uma macia meio mais firme, e a Extra Firme. Então você tem 3 linhas. Então na Extra Firme você tem que usar uma densidade alta com dureza. Na Comfort Line é uma macia, mas não tão macia que nem a Comfort Plus, que usa às vezes um acabamento em viscoelástico, às vezes em látex, a camada superior, né? Que é para dar mais conforto e maciez. Só que tudo depende do peso da pessoa. Então uma pessoa muito pesada, tipo o Fábio, assim, que tá... Não, o Fábio tipo tá magrinho. O Fábio era. O Fábio tá bem pra caramba. Fábio tá... Então a pessoa acima de 100 quilos não pode usar um colchão muito confortável, que senão ela vai afundar. Né? Só que a gente tem como princípio de sempre produzir qualidade e não ter problemas de assistência técnica. Nosso índice de assistência técnica é baixíssimo, né? Que durante os anos a gente sempre foi resolvendo os problemas que poderiam dar assistência técnica.
Vamos voltar lá atrás, Elias. Então, 18 anos você assume, mas você já trabalhava na fábrica? Seu pai deixava você trabalhar? Você participava E quem que era o cabeça era o seu pai mesmo? Porque sua mãe trabalhava junto também. Isso, como é que era a relação dos dois? O meu pai, por ter vindo do Líbano e tal, tinha aquele, vamos falar entre aspas, aquela discriminação. Uhum. Então ele sofria bastante, né? Lutava, porque ele falava meio enrolado e tal. Mas ele foi lutando para criar os filhos, né? E sustentar a família. A minha mãe lutava, costurava ali o dia inteiro, né? Costurava os colchões, sempre lutou. Quando a gente, com 15 anos, ou com 13 anos, eu sempre acompanhei meu pai para ir buscar capim. Eu e meu irmão, às vezes, íamos nessa várzea toda aí. E aí foi indo. Só que chegou uma hora que ele faleceu. Aí eu tive que assumir. Eu fazia a faculdade de engenharia elétrica, continuei fazendo a faculdade de manhã, tocava à tarde a fábrica e à noite dava aula. Para ter uma renda, né? Uma renda e foi indo. E o meu irmão fazia também faculdade, e minha irmã também, e a gente foi tocando, né? Depois que eu terminei a faculdade, a gente passou a dar dedicação integral à fábrica, né? Esse desejo da qualidade, de atender bem o cliente, né, o consumidor, veio de quem? Vocês aprenderam isso desde o berço? Tinha algum fundamento além simplesmente, né? Não, vamos atender bem um cliente. Qual que é a filosofia por trás disso? Olha, no passado, na década de 80, 90, as indústrias faziam muita quantidade de colchão com a péssima qualidade. Era colchão assim com uma espuma horrível. E o que acontecia? Não tinha o Inmetro e não tinha a Abicol, Associação Brasileira de Indústria de Colchões. O Inmetro começou a sinalizar em 2000 a entrada na fiscalização de colchões. E a gente se adaptou rápido. Só que a gente, no passado, a gente chegava a fazer 1000 colchões por dia. Caramba. De colchão de espuma, que era rápido, facinho de fazer tudo. Tinha lá 12, 13 cochoeiros, 10 cochoeiros, que faziam costura e tinham uma grande produção. E vendia para grandes magazines. Só que a margem do lucro era muito pequena. Pequena, porque a concorrência era violenta. Aí quando surgiu os colchões americanos, na época, em 96, 97, nós começamos também a fazer. Só que a gente percebeu que tinha que ter qualidade, né, para comparar com o colchão americano. Só que quando chegou em 2001, 2002, a gente começou a fazer colchões para Copel, por exemplo, que tinha uma exigência de qualidade e que não desse assistência. E a gente começou a melhorar a qualidade, né, da espuma, da mola, da costura, né? Tanto que quando a gente fez essa borda, nosso colchão era o mais bem acabado do mercado de costura. Não tinha aquelas costuras tortas, nem tinha uma firmeza. Então isso aí nós passamos, depois de um certo período, a ser copiados em algumas coisas e hoje todo mundo faz igual. A abertura do mercado foi em 92, não foi isso? Com o Collor? Que foi possível as importações, né? Porque até então existia a proteção, né, do mercado nacional. E foi nesse momento que os colchões americanos começaram a vir para cá. 96, eu acho. Depois, né? Entendi. E é interessante isso, né? Esse foco na qualidade, né? Ser diferente, né? Porque como você falou, nessa briga, né? De quem, né? Eu digo até falo, né? Quem perde mais, né? Porque fica um preço tão competitivo que a margem fica muito pressionada, né? Você enxergou um mercado de alta qualidade, vamos dizer assim. Então, a partir que a gente começou a fazer os colchões de mais qualidade, nós largamos colchões populares. Sim, saiu do perde-perde, né? E aí passamos a fazer colchões de mais qualidade, né? Uma linha com durabilidade. Então, aquele outro colchão antigo que durava 1 ano, 2 anos, esse passa a durar de 5 a 10 anos. Né? E para o cliente é melhor, né? Falando de durar 5 a 10 anos, esse é o ciclo mesmo que a gente tem que manter um colchão? Qual que é a indicação de troca de colchão? Olha, não é interessante ficar com 10 anos num colchão, porque uma coisa que se vocês fizerem uma análise, quando você compra um colchão,
ele vem com peso, 25 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Quando você usa ele 10 anos, por exemplo, ele vai estar com 50. Você tenta levantar ele, você não consegue. O suor do corpo da pessoa fica tudo ali impregnado no colchão. Então ele fica cheio de ácaro, cheio de coisas que podem provocar doenças. Né? Então o interessante é no máximo 5 anos. 5 anos. É. Aquele colchão que você tá desde que você casou com a Lili, tá na hora de trocar, Fábio. Chegou a hora. É. Agora, aquele cliente que põe o colchão para fora, deixa no sol, e ele pode durar mais. Né? Tá. Vira o colchão, vira de um lado, do outro, gira. Então todo esse trabalho pode fazer com que o colchão dure mais. Mas assim, eu ser obrigado a fazer o testemunho, né? Desde que eu casei, eu só compro o colchão na São Jorge. Só na São Jorge. Mas você troca a cada 5, 10 anos? Troca nada. Eu fiquei sabendo agora que tem que ser há 5 anos, mas eu lembro de ter comprado aí em 30 anos pelo menos 4 colchões. Então eu tô É isso aí, tá dentro da faixa. dentro da média ainda. Não comprava antes de vir para Poá, mas depois que eu venho para Poá, eu começo a comprar colchões com ele lá também. Muito bom. Legal. De ótima qualidade. Muito bons colchões. Mas uma questão interessante, Elias, que você fala que em 1980 a sua fábrica pega fogo e aí você conta com a ajuda dos amigos para se reerguer. Conta um pouco mais sobre isso pra gente. Olha, no passado as indústrias tinham muito contato assim telefônico, não é que nem hoje, o WhatsApp ou essas redes sociais. Então a gente tinha um contato e tanto que a gente remontou a fábrica rapidamente, né? Mas o interessante foi em 85, no plano do primeiro plano cruzado que acho teve. Que é o Sarney, né? Sarney. Uhum. Então começou aquele negócio de faltar tudo. Foi a primeira vez que a gente se juntou, os empresários de Poá, porque tanto nós que usávamos produtos químicos para fazer espuma, nós passamos um certo aprendizado para outras 2 fábricas fazerem também espuma, que seria a Barca e a Fera Móveis, né? Então naquela época a gente trocava informações, eles passaram a fazer espuma, nós também, tal, trocando informação, porque para dar um custo menor e qualidade. Só que chegou em final de 86, faltou o produto no mercado. Aí a gente se juntou e fizemos uma importação direta dos Estados Unidos. Fizemos a importação dos Estados Unidos e da Holanda, se não me engano. Então a gente juntou os esforços e foi a primeira vez que houve uma importação em conjunto dos empresários de Poá. A partir daí, houve uma união de alguns empresários, porque isso deu certo. Falta de produto no mercado inteiro, só as empresas de Poá tinham material para vender. Isso foi muito bom, né? Essa troca de informações. Foi aí que a gente começou a juntar os esforços entre as empresas do grupo moveleiro de Poá, né? Seria as empresas de estofadas, de colchões, e juntou mais outras fábricas aí, né? Tanto que em 92 a gente reuniu os empresários da indústria de Poá, fizemos encontros para ver algumas necessidades, né? A primeira necessidade era, eu não sei se foi em 90 ou 91, falta de telefone. Não tinha linha telefônica aqui, né? Aí juntamos, fizemos uma reunião com o prefeito, que na época era o Eduardão, pedimos um esforço dele. Ele conseguiu, junto à telefônica, uns telefones de Brás Cubas, transferiu para Poá e a gente passou a ter mais linha telefônica. Numa outra situação, fizemos uma reunião, acho que em 90, eu não lembro o ano, 98, sei lá, problema de acesso. Juntamos os industriais junto com alguns comerciantes. A gente, para ir para São Paulo, a gente levava 1 hora daqui até entrar na Trabalhadores. Depois você ia rápido para São Paulo. Então, o trajeto que ia pela Ítalo Adame ali era terrível. Aí foi com muito esforço que conseguiu, junto ao governo do estado, depois de muitos anos, esse acesso que saiu só em 2012, 2011, o acesso da Avenida Padre Eustáquio, a rodovia Padre Eustáquio.
E por aí vai. Então, em 94, por exemplo, esses empresários, vendo que eles precisavam de mão de obra, juntamos as indústrias daqui e resolvemos criar escolinhas, né, no Reino da Garotada. Aí tivemos reuniões com o Reino, né? Profissionalizante. O ex-presidente Pedro Campos participava, né? Criamos quatro estilos profissionalizantes, cursos profissionalizantes. Criamos de marcenaria, criamos de estofados, elétrica e mais um outro que eu não lembro no momento. Que inclusive continuam até hoje lá no Isso. Reino, que tem até a costura, tem vários cursos então lá no Reino. cada um cuidava, o Dorival e o Roberto cuidava da tapeçaria, né? Cada industrial patrocinava com materiais e pegava os funcionários para trabalhar na empresa dele. Fazia um estágio e já pegava o jovem aprendiz, na época que a gente falava, pegava o jovem aprendiz e encaminhou os jovens. Nesse meio tempo tinha a Jussip, né, que também criou alguns cursos profissionalizantes. Aí nessas reuniões a gente pedia para que os industriais contratassem os jovens da Jussip. E nisso vários jovens da cidade foram encaminhados e se profissionalizaram dentro das empresas através desses cursos, tanto do Reino quanto da Jussip. E isso acontece até hoje, né? Só que hoje já diminuiu o ritmo, né? Parece que em vez de melhorar as coisas pioram, né? Uma coisa interessante que mostra o quanto é importante o empresariado se unir, né? Que é só a união, seja do comércio, seja a indústria e comércio, e a associação comercial está aqui para isso, né? Para fazer essa ligação entre empresários, seja qual for o segmento, que não são concorrentes, né, Elias? Tem que se enxergar como parceiros, né? Sim. Uma coisa que eu queria citar para vocês, sempre a associação comercial teve parceria com os empresários da indústria e alguns comerciantes. Então, às vezes, não dá para você fazer reunião dos dois juntos, do comércio e da indústria. Então, os assuntos são diferentes. São diferentes, os assuntos e as prioridades são outras. Então, sempre a CIP teve a participação do Pedro Campos, teve a participação de outros presidentes da CIP, e a gente sempre conseguiu bastante coisa. Então, essa parceria... só que no passado existia mais... parece que todo mundo puxava para frente, né? Para todo mundo crescer junto. Só que hoje em dia está mais complicada a situação, né? Hoje, na verdade, as indústrias estão isoladas, né? Não é que elas estão isoladas, elas se contentam em ter informações via internet, via mercado, então elas não olham muito para a cidade, né? Então, está mais difícil você trazer uma indústria para a CIP hoje do que antigamente, né? Antigamente era mais fácil. E eu imagino que a quantidade de indústrias, proporcionalmente, ela deve ter encolhido, né? Você tem essa questão da China, né, produzindo a custos que pra gente, a gente não consegue chegar de jeito nenhum. É verdade. Às vezes o custo nosso, o preço de venda da China é metade. É verdade. Então o cara não... Então você acompanhou todo esse processo, né, das empresas irem fracassando, né, e sendo descontinuadas. Hoje, Fábio, existe a mudança, toda essa mudança. No passado tínhamos aqui de 90 a 100 empresas, mais ou menos, cadastrada. A gente tinha um cadastro das indústrias, tinha 90 a 100 empresas diversas. Tinha a Sul-Americana que transformava carro, parou. Tinha várias empresas. A Brasiliana, que fazia produto têxtil, teve que fechar porque a China matou. Não tinha como competir. Não tinha como concorrer. Agora, hoje, o forte de Poá é uma outra linha, a linha de fios elétricos, né? Começou com a Induscabos, daí foi saindo... Nós temos hoje Poá é muito forte na linha de cabos elétricos. Tem diversas empresas, só que o que é bom não é que uma concorre com a outra, cada uma está no segmento. Você tem lá o Laércio da Vatiza, ele faz cabos para agricultura, né?
Você tem ainda os cabos que faz cabos submarinos para Petrobras. Você tem o Edmilson, né, que faz um tipo de cabo. O Edmilson, só que eu não lembro o nome da empresa dele. Tem o Edivaldo, que faz lá também vários tipos de cabo. Cada um, né? Você tem... eu não vou citar todos aqui, que eu não lembro todos de cabeça, mas tem... Então hoje o forte é cabos elétricos em Poá, né? Então se mudou. Antes era bastante indústria do setor moveleiro. Ainda sobrou algumas. Sobrou a nossa e a do Jamal. E a Barca ainda. Mas o forte hoje é cabos elétricos, né? Em Poá. Pegando um gancho, Iris, no que você falou sobre essa questão da vocação de Poá, e aí já colocando também a sua experiência política, né? Você participou como vice-prefeito, secretário. Qual que é, na sua visão, a vocação de Poá? Olha, como no passado sempre foi levado o nome como estância turística, teria que ter continuado esse trabalho. Porque o governo do estado investiu no passado na criação de um balneário em 69, se eu não me engano foi o Vicente Leporassi. Ele fez um trabalho para que se criasse o primeiro balneário, só que não andou. Durante 30 anos esse balneário funcionou e não virou. Não tinha frequência, a prefeitura não conseguia fazer manutenção e fechou o balneário. Infelizmente resolveram montar de novo, né? Então, tá, isso é um ponto. O outro ponto é a fonte, né? Você tem as duas fontes, a Primavera e a Áurea. Elas estão trabalhando aí. Aí os prefeitos que vieram resolveram fazer, ampliar, fazer uma piscina na frente do balneário, e o balneário não termina até hoje, as piscinas não estão prontas até hoje. E eu sempre falei que temos que fazer o Parque das Águas. Não é aquele parque que você entra dentro da água, é um parque tipo Caxambu, São Lourenço, que é para fazer aquele turismo de um dia, né? E hoje parece que tem um projeto aí de um empresário para fazer um parque, mas é mais tipo parque aquático mesmo, né? Então, tinha que ser nessa linha para tentar, só que infelizmente, né, nós perdemos o título de estância turística por uso indevido do dinheiro que vinha do DAD, né, Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias. Vinha o dinheiro, em vez de eles usarem para terminar o balneário ou terminar as piscinas, eles passaram a fazer asfalto. Então um prefeito fez isso, outro prefeito fez isso. No terceiro, os caras tiraram o título de estância de Poá, em vez de vir 3, 4 milhões por ano, passou a vir 600 mil. E aí com 600 mil você vai fazer o quê? Não dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer nada, né? E aí, agora ficou difícil. Agora, de terminar, inclusive, o balneário, de terminar as piscinas, vai terminar não sei quando. Infelizmente é isso. E aí, uma cidade próxima daqui, né? Por estranho que pareça, né? Não sei se vocês sabem, ganhou o título de estância, né? As coisas são meio... Por que será, né? Então as influências políticas nossas são fracas. E como é que você tem... Desculpa. Como é que você tem acompanhado essa questão dos acessos ao Rodoanel? Você acha que Poá pode ter uma vocação escondida nisso? O que a gente pode fazer a respeito? Ô Fábio, eu sempre participei de todas as discussões, na época que eu estava na política, do acesso da rodovia Padre Eustáquio, do traçado do Rodoanel. Então, tudo isso teve influência da minha participação nas discussões no Estado, nas discussões ambientais, em todas. Eu tive participação nisso e influência nisso. Agora, esse acesso que está acontecendo aí, eu não tive participação. E está caindo, e Poá foi premiado. Porque o grande acesso de Suzano, Ferraz e Poá vai ser aqui em Poá, vai ser uma alça muito, muito linda, né? Então, um arco sobre o Rodoanel, uma saída direta, quem vem lá de Arujá para cá, uma saída direta ali na Vila Varela, e para quem vai ter
O que vai acontecer é o seguinte, todas essas indústrias antigas que estão ali no entorno, elas estão sendo, ninguém está sabendo, mas elas estão sendo, já sei, da venda de 2 áreas grandes. O terreno em frente da Eibar foi vendido por um grupo empresarial que está entrando em Poá, e o terreno da Conforto também deve estar em negociação. Então as outras áreas estão sendo objeto desse grande grupo, né? E esse grupo vai montar galpões logísticos ou galpões industriais, eu não sei exatamente. Que é o mesmo grupo que comprou as áreas lá no outro acesso lá na Estrada dos Fernandes, é o mesmo grupo. Então eles estão comprando tudo. A gente pode esperar então um desenvolvimento econômico na cidade por Vai conta ter, disso. né, graças a essa alça de acesso que está acontecendo aí. E isso, as fábricas velhas, antigas, provavelmente vão ser demolidas e vão se construir novos galpões pela facilidade do acesso. Uma das coisas muito interessantes que eu andei conversando com o pessoal do Rodanel é o seguinte, no passado eu sempre anunciei a vinda aí de 7 empresas no terreno da Vila Varela. Esse pessoal continua lá e esse terreno foi desapropriado, né, uma grande parte dele. Então ele tinha lá 75 mil metros, na verdade o terreno tinha 150 mil, 80 mil foi desapropriado, tá? E o que vai acontecer? Esses empresários realmente vão construir um centro logístico ali. Só que por enquanto não pode porque está em obras, né? Então vai acontecer alguma coisa ali. E isso hoje o foco, né, do comércio, Fábio e Ivan, o comércio nas áreas centrais de todas as cidades está diminuindo. Por que está diminuindo? Pô, hoje a facilidade de um celular é muito grande. Então você pega um celular e faz as compras e entrega na sua casa. Então, inclusive compra de mercado, se você não quiser no mercado. No mesmo dia, dependendo. Então a mudança está acontecendo em todos os países, né? Grandes redes e grandes magazines estão fechando. Então está tudo indo para comércio eletrônico, né? E a gente tem que se preparar para esses distribuidores desse comércio eletrônico, de venda eletrônica, né? Então hoje você vê, o mercado é uma eterna mudança, sempre mudando, né? Então hoje o comércio via celular, via sites, né? Ele está muito forte e o comércio central está diminuindo, só vai ficar pequenas lojas de artigos populares, né? Então você não vê saída para o comércio das cidades. Eles vão ter que se adaptar mesmo, por conta do e-commerce. Uma das coisas que vai ter que acontecer, os grandes bancos vão ficar pequenos, já estão ficando pequenos, né? Então a gente vê aí, eu tive conversando com o pessoal do Itaú, eles não pretendem montar uma nova agência, vai ficar com uma agência pequena. Eu acho que o Bradesco logo vai virar uma agência pequena. Em outras cidades, né, estão acontecendo a diminuição das agências bancárias. Os comércios estão tudo diminuindo, então todos esses locadores aí da 9 de julho, de outros pontos de Poá, ou eles reduzem o aluguel para poder abrir o mercado para quem não tem tanta venda na internet, ou eles vão ficar com as portas fechadas, né? Tem que resolver isso. E um outro ponto, né, Fábio? A gente insiste, né, que essa canalização central da cidade aí, ela é fundamental para o ressurgimento que está tudo fechado por medo de enchente. Se essa canalização central, eu não sei porque que desfocaram, né? Tava com o projeto pronto, dinheiro pronto. Aí os 3 últimos prefeitos falaram assim... Passa por onde essa canalização? A canalização central é o córrego central que você tem que ser alargado de 3 para 12 metros de largura por 5 de altura. Quintuplicar a vazão. Mas a nossa calha hoje, principalmente ali no centro, ela comporta isso? Comporta, tem o projeto executivo, está na prefeitura. Infelizmente, a política estraga tudo, né? Já existe então um projeto para... Projeto executivo pronto. Que é só chegar... Só chegar, arrumar o dinheiro, que parece que estão emprestando dinheiro pra caramba aí. Era só usar para isso. E você vai revitalizar o centro da cidade. Mas parece que
eles não vão seguir essa linha. Uma grande discussão que a gente tem e a gente busca encontrar alternativas é justamente isso, né? Como conviver com os dois segmentos, internet e as lojas físicas, porque as lojas físicas precisam sobreviver. E existe realmente essa tendência. Quando você chega no centro de Poá, você, tanto na 26 de março quanto na 9 de julho, você vê inúmeros comércios fechados. Quando você pega ali perto da estação, beleza, pelo menos beleza entre aspas, né? Você tem a desculpa da enchente, né? Mas e as outras? A 26 não tem enchente. A gente perdeu ali agora na 26 de março 2 comércios grandes. Aqui na 9 de julho a mesma coisa. Isso. Então tem que buscar algumas alternativas realmente para isso, né? O que sobrevive é coisa que não tem jeito de você comprar pela internet. Por exemplo, óculos, tem um monte de ótica em Poá e você não tem como comprar pela internet, porque a sua visão vai caindo, você precisa medir. Sim. Tem muito mais serviço envolvido, né? Do que... Serviço, sapato também, o cara é arriscado comprar pela internet. Aí você vê essas lojinhas de chinês, né, que a gente fala, né? Então, sobrevive a essas coisas, né? E uma outra coisa que sobrevive também, às vezes, aquele povo que quer pegar aquela carne especial, né? Então tem os açougues, tem o supermercado. O supermercado também tá indo para os bairros. Então existe uma transformação, né? Pelo que você está falando, então, os comércios que vão sobreviver são aqueles que são voltados mais à experiência do cliente. Isso. Não só o produto final. E o que você daria de dica para esse empresário que tem um salão? Porque a gente ouve valores de aluguel, 15, 20 mil. E aí para o cara rodar, né, 15, 20 mil vender, pagar funcionário, imposto, não vai conseguir. Não. Faturar muito. O empresário que monta uma loja, ele precisa ter sobrevivência. Ele não consegue pagar um aluguel alto, né? Então tem cara aí pedindo 30, 35, 40. Como é que vai uma loja... às vezes representa, não fatura 200, 300 mil, como é que vai pagar aí 20% do faturamento de aluguel? Não, o produto dele vai ficar muito caro. Por isso que o Mercado Livre e outras aí vendem pra caramba porque não paga esse volume de aluguel, né? Não tem aluguel, às vezes não tem funcionário, né? Como vendedor, né? Tem ali o operacional para fazer o despacho. Então, ou reduzem esses valores de aluguel ou vai ficar fechado. Né? Qual conta que um empresário desse faz? Porque às vezes eu me pergunto, né? Às vezes o imóvel do cara fica fechado 5 anos. Né? O cara quer 20 mil de aluguel e às vezes ele não aluga por 10, por 12. Ele tem que baixar. Eu tive imóvel aqui, o Fábio. Vamos supor lá, onde era a Veste Casa. Veste Casa. O aluguel era 20. Eu reduzi para 12. Montou outra loja. Né? E não ficou vazio. Não ficou vazio. Essa é uma disputa bem acirrada que a gente vive, que aí o imóvel está lá 16 mil, o cliente oferece, sei lá, 12 mil e ele não abre mão. E ele não pensa, poxa, ele está pagando imposto, ele está pagando outras coisas, o imóvel está deteriorando porque está vazio, não está tendo cuidado. E o proprietário não abre mão. Então, mas é isso. Eu tive uma experiência, eu empreendi, né? Eu saí pagando acho que 5,5 do local na época. O dono do imóvel queria 8. Eu saí, o imóvel ficou 5 anos fechado. Imagina. É assim mesmo. Tem um imóvel na 26 que eu conheço, que ele está lá há uns 10 anos, pelo menos, fechado. 10, 12 anos fechado. Que conta? Não, eu te pergunto, que conta que esse cara faz? Porque não faz sentido. É melhor alugar pela metade. Sim. Do que alugar por 100% de nada. É isso mesmo. Entender a cabeça do... E aí quando a gente vê, né, como a gente vê o comércio fechando, porque não consegue se estabelecer, né, fica essa dúvida, né, se o poder público ou a própria associação comercial consegue atuar de alguma forma, porque na verdade é uma negociação particular, né? Sim. Como é que você vai interferir nesse ponto? Eu acho que criando um movimento aí de, sei lá, encontrar, o poder público podia chamar todos esses empresários para uma reunião e tentar esclarecer eles. Ou eles fazem reviver o comércio central da cidade numa reunião comentando, você dá, sei lá, 6 meses de carência, dá desconto mensal, reduz o aluguel, porque como que o cara vai investir e pagar um aluguel alto? Não dá.
Mas quando você pega o empresário, ele tem a cabeça um pouco meio... cabeça dura mesmo, né? Você pega, por exemplo, uma das grandes discussões que até eu levo em questão, o pessoal reclama, não tem lugar para estacionar o carro no centro. Nenhuma cidade tem lugar para estacionar carro hoje em dia, não é exclusividade de Poá. Só que aí você pega o carro que está na frente da loja lá, de quem que é o carro? Aí é questão de educar, quem que é o carro? Educar o empresário, né? Então, porque aquela vaga ali eu tenho que deixar para o meu cliente. Sim. Se tem zona azul, ainda bem que tem zona azul, porque a pessoa fica lá 40 minutos, uma hora, o tempo de visitar o comércio da cidade e troca, vai para o outro lugar, vai para outro comércio. Só que não, tem uma briga ali para usar aquela vaga em frente da loja. E aí, Elias, mudando, dentro desse assunto ainda, como é que você vai para a política? Como é que nasce essa questão aí de entrar nessa área, né? Que a gente sabe que é difícil, né? A gente esteve junto aí. Na época que eu entrei, bom, na época, na verdade, eu jogava basquete e ia com o Eduardão para todo lado jogar basquete e sempre dei conselho para ele, assim, coisas da cidade, né? Uhum. E participava também, eu sendo engenheiro, eu participei do Conselho de Desenvolvimento de Poá desde 82, eu não lembro o ano certo, 83. E participei e a gente sempre sabia dos problemas da cidade, né? E fomos sempre dando os palpites e tal. Só que em 96 o Eduardão tinha que eleger o prefeito e pediu ajuda. Aí eu peguei e comecei a coordenar a campanha do Jorge Allen. E aí ele ganhou a eleição. O Jorge Allen queria que eu fosse secretário logo de cara, eu não quis. Aí depois que ele ficou doente, ele me chamou de novo, eu fui para ajudar pela situação. Acabei me envolvendo na política, né? Aí eu percebi, na época, quanto eu era útil, porque eu pude implantar muita coisa da vida administrativa que eu tinha na empresa dentro da prefeitura. Então, a gente fez diversas coisas na época. Nós fizemos a municipalização do trânsito, municipalização do ensino, essa passagem subterrânea, a avenida até a fonte, e foi indo, essa estrada aí, tudo com influência de trabalhos realizados pela equipe e direcionados por mim. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa e isso satisfez Aí, em 2001, fui vice-prefeito, tive alguns... consegui fazer alguma coisa, mas não muito. Mas aí, depois, eu não tive mais participação. Em 2017, fui secretário de obras. Planejamos uma série de coisas, só que chegou... Os caras tiravam da pauta de licitação, só faziam o que interessava. Então, para mim, isso... E aí chegou no ano 2024, eu voltei a ajudar como vice do Pernoca, mas por uma situação que ele tinha perdido o vice, aquelas coisas todas, um mês só de campanha. E por pouco demos trabalho. Sim. Né? Demos trabalho. Mas eu não pretendo mais voltar na política não, viu, Fábio? Esquece. Não quero mais saber, não. Eu já foi a cota já foi, né? A cota já foi. Eu tenho mais coisa importante para fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dentro da política, uma vez você lá no seu escritório, você me apresentou um projeto de sobrecarregar o trânsito da cidade de Poá, né? Uma espécie de um anel, né? Isso. Como é que funcionaria isso? Você lembra de cabeça? Lembro. Você partindo aí da rotatória da SP66, então esse projeto ele foi executado em partes, né? Você vem pela Avenida Fernando Rossi, aí pega a Avenida Antônio Massa, pega Edir Mendonça Felipe, chega na fonte. Sim. Na fonte, você entra pelo lado direito do ginásio, né? Lado direito, que já tem uma avenida que você poderia largar. Daquela avenida você desce por trás da Fonte Primavera. Por trás ou pela frente? Desce pela frente. Pela Perracini, né? Pela Perracini. Chega na Perracini, você não passa por baixo daquela avenida Perracini, né? Eu esqueci o nome da avenida Perracini. Aí você ia descer na divisa entre Poá e Ferraz. Tá.
Ali, Quer dizer, o cara que saiu da SP66, que iria para Ferraz, ele não passa no centro da cidade. não passaria no centro da cidade. Ali você tem um desvio para Ferraz e um viaduto para passar a linha do trem que vai ter que ter naquele ponto no futuro. Dali você passa beirando a divisa de Poá Ferraz, tem aquele córrego do Tanquinho, se não me engano. Então você vai beirando aquele córrego até o Débora, lá em cima. Tá. No Débora, você passa por baixo da Avenida Nossa Senhora de Lourdes. Você sabe qual é a avenida, né? Sim, sim. Passa por baixo e tem um vale imenso da Chácara São Jorge. Entendeu? Aí você já liga ali no São José, que tem uma avenida larga no fundo do São José. Você liga e vai dar na Nova Poá. Nova Poá, você vem pela... Quer dizer, se o cara for para Suzano, ele já sai ali para Suzano. É, isso mesmo. Aí na Nova Poá, você vira à esquerda, pega a avenida inteira, já existente, e chega ali perto do terreno que foi até para leilão esses dias, o terreno da Heron. Sim. Aí ou você pega em continuação da Getúlio Vargas, sai aqui no final da Getúlio Vargas, com um novo viaduto entrando na Avenida Ibar. Tá. Só que um fato que está acontecendo saindo agora, de novo já na rotatória de novo, saindo Isso. na SP66. Isso. Aí, por que dá para sair? Porque a Trivia Trens, ela vai reformar todinha a estação de Camoviana e aquela central de trens que tem ali. Então eles vão tirar aquela central que abastece os trens, central de energia, vai sair de frente. Então é só o prefeito falar, não faça em frente a Getúlio Vargas, né? Pedir uma contrapartida para sair lá direto na Avenida Ibar. Aí você já tem o anel viário montado. Só que isso, com o dinheiro que tem aí, com os interesses políticos, não vai acontecer, né? Então a gente tem uma alternativa, né? Tem até um vídeo disso aí, mas infelizmente é isso aí, Fábio. Solução tem, na verdade. O que precisa é um pouco mais de pegar, arregaçar as mangas e ir lá e fazer, na verdade. Isso aí. Legal. Pra gente finalizar, Elias, dá um conselho aí pros empresários. Pode ser empresário novo, velho, que está começando agora. Lembrando de você com 18 anos atrás, quando teve que assumir a sua empresa, o que você acha que foi o grande diferencial que te tornou o grande empresário que é hoje? Eu acho que as reuniões com empresários experientes foi muito fundamental. Então eu tive muito empresário que na época me alertava uma série de coisas, eu ouvia sempre as pessoas mais velhas. E hoje a gente tem que ouvir os mais velhos e também os mais novos que estão aí por dentro da nova tecnologia da IA, né? A IA vai vir para transformar uma série de coisas, né? E eu tenho acompanhado aí alguma coisa sobre IA, mas para o empresário que está aí, que não consegue, tem que alertar eles. Nós tivemos várias mudanças no decorrer da minha vida. Hoje vai ter mais uma. Reforma tributária. Reforma tributária. Essa reforma tributária, a adaptação aos novos impostos, né? Isso o empresário vai ter que enfrentar. Vai ser parecido quando a gente colocou a nota modelo 1, né? A nota eletrônica. Eu lembro de uma palestra que você comentou. Isso. Eu até comentei com o Ivan. Na época, nós fizemos em 2007, eu acho, no Rotary, o Pedro montou uma reunião para a gente falar sobre nota eletrônica. E a gente citou aquelas coisas que tinha que se preparar, os NCM, aquelas coisas todas, a classificação fiscal, todas aquelas coisas todas. E para se preparar para a nota eletrônica. Hoje a gente tem que se preparar para a reforma tributária, que é o ano que vem. O próximo presidente já vai ser... Todo mundo vai xingar ele porque jogaram no colo dele a reforma tributária. Ele vai ficar como o pai da criança. E para o Brasil vai ser bom. Vai aumentar a arrecadação, mas para o empresário é mais uma luta, uma barreira a se passar. E falando de São Jorge, você já pensa em sucessão? Quem que vai... dos filhos assim, tem alguém que você acha que leva jeito? Olha, uma das coisas mais difíceis é sucessão, né? Então, você tem que... Para todo empresário que quer no futuro o filho dele faça a sucessão dele, já enfia ele lá com 13, 14 anos. Faz ele ficar sentado lá dentro,
se você querer dar escola, mandar ele estudar em São Paulo e tal, esse não volta mais. Né? Eu tenho filhos que foram estudar em São Paulo e ficaram por lá. Né? E tem uns que é complicado. A sucessão é um trabalho muito difícil. Então, às vezes, você tem que tentar, ou se não der certo, você coloca uma gerência. Profissionalizar, né? Profissionalizar. Legal. Muito Né? bom. São coisas difíceis, né, que o empresário tem que enfrentar. E uma das coisas mais difíceis é a carga tributária, né, Fábio? A carga tributária hoje está estupidamente alta. A gente espera que com a reforma tributária isso não venha aumentar mais ainda, né? E vem uma novidade também aí que estão tentando emplacar, né? Talvez, eu não sei quanto isso impactaria na indústria, mas no comércio vai impactar bastante, que é a nova jornada. O comércio vai sofrer mesmo. Bastante, né? Vai. Eu entendo também que as pessoas precisam também descansar, eu entendo isso, mas eu acho que precisa ser encontrado um meio termo, tanto para quem trabalha, para quem dá trabalho e para quem dá trabalho, né? Eu acho que isso vai se resolver fechando todo o comércio aos domingos. Né? Então você zera domingo e a pessoa trabalha de segunda a sexta, sábado. Acho que vai ter que acabar fechando domingo. É 5x1 vai ficar, né? 5x2. 5x2. Sábado e domingo não trabalha, né? E aí alterna um dia só para ter o sábado aberto. É uma boa sugestão. Sim. Que é o grande desafio de quem tem comércio. Mas eu acho que tem comércio aí que aos domingos tem que fechar. Na minha opinião, né? Sim. Supermercado. Tem coisa aberta no domingo aí que não precisava abrir. No passado era tudo fechado. Tudo fechado, exatamente. E aí, Ivan, para finalizar, o que você quer perguntar para o Elias? Na verdade, é mais uma aula que a gente tem aqui nesse programa, né, Fábio? A gente cada dia aprende uma coisa aqui com os nossos convidados. Colchões de capim? Colchões de capim. Né? E a gente brinca aqui, né, Elias, que a gente tem que começar a chamar os meninos, né, para aprender sobre IA, para aprender... Mas também acho que é isso que você falou, né, que é extremamente importante. É ouvir o mais velho e também quem está chegando, porque essa pessoa que está chegando... A experiência com a criatividade do jovem, eu acho que o empresário tem que ouvir os dois lados. Muito bom. O que o Elias está falando é o que a gente chama de network hoje, né? Participar de eventos, conversar com pessoas, fazer novas amizades. A gente sempre fez muito network, né? Quer dizer, no passado não tinha esse nome. Não tinha esse nome. Então a gente trocava muita informação em tudo quanto é horário, assim, no clube, com empresários, em jantares ou casamento, sempre troca informação. Por incrível que pareça, eu aprendi muito na hora do pôquer, meu. Jogar pôquer, você aprende com os caras pra caramba, né? E então, às vezes não tinha uma boa mão, perdia, mas saía sempre com uma informação nova. Né? É verdade. Então, em tudo na vida você tem que aprender, né? Sim. Aprender para não cometer erro, né? Legal. Interessante. Então vamos lá, Elias. Quer dar suas considerações finais para a gente ir para o final? Fábio, eu agradeço muito vocês, Fábio, Ivan e a CIP, né? Pelo convite. E se tiver alguma coisa que eu possa ajudar em uma outra oportunidade, a gente está aí livre e disposto a ajudar, sempre ao próximo, né? E a associação, e o empresário, ou quem quer que seja. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo 50 anos da CIP, né? Passa rápido. Exatamente. Hein? Muito obrigado. Obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei como a sua agenda é corrida. Foi um momento muito esclarecedor da história de Poá, né? Um empresário de sucesso que não só dentro do comércio, do segmento, né? Mas na política contribuiu de várias formas. Soluções, né? Para a cidade, isso é bem importante, né? É isso aí. Obrigado, Elias. E é isso aí, Poá. Estamos finalizando mais um episódio. Esse episódio, como o próprio convidado disse, é comemorativo aos 50 anos da Associação Comercial de Poá. E até a próxima, Poá. Valeu! Só antes de finalizar, né, Fábio? Só reforçar que é importante que esse programa ele só existe graças aos patrocinadores. Então, se você quer ser um patrocinador, quer ter o seu nome divulgado e também quer contribuir para que a gente continue fazendo esse trabalho, vem ser um patrocinador da Cipoá. Isso aí. Valeu, Poá. Até mais.